Oi, crianças! Mais um momentinho de estudo. Agora a gente vai fazer uma aulinha de ciência, tá? Vocês vão abrir o livro positivo na página 28. Nessa aulinha de hoje, vocês não vão ter nenhuma atividade para fazer, a não ser depois assistir os QR Code, né? Os códigos aqui. Mas vocês vão prestar atenção que é só uma aula de leitura, de explicações, tá bom? Mas preste bastante atenção nas leituras no que a tia Zilda vai falando, tá bom? Então vamos lá. As plantas se reproduzem. Como elas são seres vivos, lembra que nós trabalhamos os seres vivos, estamos trabalhando os seres vivos, que eles nascem, eles crescem, reproduzem, envelhecem e morrem? Então, as plantas se reproduzem, elas são seres vivos, né? Então, vamos lá. Uma das características dos seres vivos é sua capacidade de reprodução. As plantas podem se reproduzir de diversas maneiras, mas a maioria delas tem flores. Então, como a gente já viu, muitas plantas têm flores, né? Quando nós estamos estudando as partes das plantas, vê que a flor é uma parte importante na planta para a sua produção, né? Para a sua reprodução. Então, aqui, as flores são os órgãos responsáveis pela reprodução da maioria das plantas. Em geral, elas têm pétalas coloridas, são perfumadas e produzem néctar, o que atrai alguns animais, como a gente vai ver agora mesmo, né? E o que é esse néctar? Líquido, deixa eu Jesus subir mais. Líquido açucarado produzido pelas flores. O néctar é alimento de borboletas, beija-flores e outros animais. Então, agora, continuando a leitura aqui, no miolo das flores existe uma parte feminina ou masculina. Algumas flores têm as duas partes. A parte masculina produz grãos de pólen. Para que a reprodução aconteça, os grãos de pólen devem chegar até a parte feminina da flor. Então, para uma flor se reproduzir, ela precisa ter a parte masculina, que é a que produz os grãos de pólen, e a parte feminina que vai receber esses grãos de pólen, tá? Então, é necessário ter as duas partes para ela se reproduzir. Esse processo é conhecido como polinização e pode ocorrer com o auxílio de insetos, morcegos, aves, vento e água, porque são os animais que vão tirar esses grãos de pólen, né, que vai fazer acontecer essa polinização através do vento, né? O vento leva a água quando vem, a água, né, da chuva, ou até mesmo quando a gente está regando uma plantinha que tem flor, né? Então, vamos ver aqui. Nós temos um QR Code aqui. Ele vai falar sobre essa polinização. Então, assistam bem legalzinho, rapidinho, para vocês entenderem direitinho como é esse processo, né? Que é a parte masculina que tem que ser levada até a parte feminina para poder ter a reprodução da planta, tá? Então, só repetindo, no miolo, né, das flores, ela tem duas partes, nem todas as flores têm duas partes, né? Então, algumas têm. Então, a que tem parte masculina e feminina, precisa que a masculina leve o pólen até chegar à parte feminina para poder ter a reprodução, né? Então, nós temos aqui dois animais, vamos ver. Primeiro, é a borboleta, tá mostrando aqui, quantos centímetros, né? 10 centímetros, mais ou menos. Ao visitar as flores em busca de alimento, a borboleta carrega os grãos de pólen de uma flor para outra,
né? Então, é o que ela faz, ó. Ela vai visitar as flores e ela carrega, né, os grãos de pólen de uma flor para a outra. Já a abelha com o corpo coberto de grãos de pólen, porque a abelha, ó, a outra diferença do tamanho aqui, só para a borboleta 10 centímetros, a abelha 1 centímetro, né? Então, a abelha é bem menor que a borboleta, né? Então, aqui, como a gente já sabe, a abelha, ela vai produzir o mel. Então, por isso que ela está coberta de grãos de pólen, né? Para poder produzir o mel. Agora, vamos ver. Depois que o grão de pólen chega à parte feminina, lembra que eu falei que para ela ter reprodução, precisa dela ter as duas partes, a parte feminina e a parte masculina? Ó, depois que o grão de pólen chega à parte feminina da flor, ocorre a fecundação, que é a união das estruturas reprodutivas masculina e feminina. Então, é a união dessas duas partes, masculina e feminina, que vai fazer a fecundação, vai fazer a reprodução acontecer na plantinha, né? Que é onde vai dar os frutos. Dessa união surge o embrião, que fica protegido dentro da semente, né? Então, é lá, aí o embrião fica dentro da semente, né? Que é onde está o fruto, a semente não fica dentro do fruto, né? Então, a importância das partes das plantas. Tá vendo aqui esse QR Code? Também vai falar a função das partes da planta. Então, vocês... abrindo esse QR Code aí com a câmera do celular de vocês, vocês vão já estar fixando o estudo para os trabalhinhos que vocês estão fazendo, né? E vão fazer nas atividades seguintes. Então, é muito importante, que é a função de cada parte da planta, né? Para ver o tanto que a flor é importante, é uma das partes importantes, né? Para a produção da planta, né? Aqui nós temos a semente, resulta da fecundação. Dentro dela está o embrião, que originará uma nova planta. Quando a gente come uma fruta que tem semente, a gente não planta a semente, ela não nasce de novo, é por causa desse embrião que tem dentro dela, que vai fazer com que a plantinha nasça, né? E para produzir nascer outra plantinha e passar por todos esses processos, né? Entendeu direitinho? Então, a importância da flor, né? Porque ela vai unir, né? O grão de pólen masculino chegar até o feminino para poder surgir esse embrião que vai ficar dentro da semente e produzir outra plantinha, vai nascer outra plantinha, né? E assim segue que os seres vivos, é assim, não é? A gente já estudou. Continuando aqui, na página seguinte, então vamos ver. A parte feminina da flor se desenvolve e se transforma em fruto. Podemos dizer então que a partir das flores formam-se os frutos. Então precisa da planta ter a flor, né? Para poder o encontro da parte masculina com a parte feminina, da sementinha lá, da flor, do miolinho da flor, gerar o fruto, né? E a semente, as quais darão origem a nova planta, porque a tia Zilda já falou. Então, a semente vai ser plantada e vai nascer outra plantinha, né? Vai dar origem para outra planta. Após a fecundação, a flor passa por transformações. As pétalas murcham e caem, a parte feminina da flor se desenvolve, formando o fruto. Então, quando passa por esse processo da união da parte masculina com a parte feminina, aí o que vai acontecer? As pétalas vão murchar e essa parte feminina vai se desenvolver formando um fruto, né? Então, as sementes ficam produzidas dentro do fruto. Então,
que vai acontecer? É essa semente que fica protegida dentro do fruto que vai precisar dela para gerar outra plantinha, né? Agora aqui do lado nós temos outro textozinho, vamos ler junto? Os frutos protegem as sementes e podem ajudar a espalhá-las. Alguns frutos se abrem e lançam as sementes no ar. Outros são comidos por animais que eliminam as sementes com as fezes, espalhando-as pelos lugares por onde passa. Esse processo é conhecido como dispersão. Então, aqui, nesse QR Code aqui, vocês vão ver sobre essa dispersão da semente. O que acontece com a semente quando os animais comem os frutos, né? Então, vocês vejam também que é muito importante para ver o que acontece, essa dispersão da semente, o que acontece com a semente, né? Aqui fala, ó, alguns frutos se abrem e lançam a semente no ar, outros são comidos por animais que eliminam a semente com as fezes, espalhando pelos lugares por onde passam. E aí, assim, o solo vai ficando, né? Vai fertilizando o solo também. E às vezes, essa semente, conforme se foi através do vento, né, que caiu no chão, às vezes ela nasce também, né? Então, a importância, assiste também, são 3 códigos que vocês têm. Um vai falar sobre a polinização, outro vai falar sobre a função das partes e outro vai falar sobre a dispersão dessa semente, né? Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar aqui, ó, só para terminar, os frutos se formam a partir das flores, né? Então, o que vocês estão vendo bem na imagem, mostrando, ó, como essas flores, né? Aí, aquilo que a gente já falou, a união da parte masculina com a feminina vai formar, né, o embrião que vai estar dentro da semente, que depois vai formar outra plantinha, né? Então, aqui os frutos se formam a partir das flores. Então, precisa das flores para formar os frutos, né? Na próxima aula, a gente vai trabalhar um poeminha, tá? Então, a gente vai deixar para a próxima aula para a gente falar um pouquinho sobre o beija-flor, certinho? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, nós temos nossa aula em tempo real, pode perguntar, tá bom? Um beijo a todos, até nossa próxima aulinha de ciências.